Fala pessoal, boa noite. Estamos na área com o Cash Show 360, episódio inédito. Já se inscrevam no canal, deixem um like, seus comentários também, que eu acompanho tudo, hein? Aproveita que tem um chat aqui embaixo, já vai lá, interaja comigo, vamos juntos, que esse episódio tá demais. Já coloquem o nosso podcast na agenda de vocês, porque tá sensacional. Uma entrevista melhor que a outra e grandes convidados. Vamos lá, roda a vinheta. Pessoal, meu convidado desse episódio inédito, ele é jornalista, olha que bacana. A gente está fazendo uma série de entrevistas com jornalistas e tem um muito especial hoje que eu vou apresentar agora para vocês. Para vocês terem ideia, aos 15 anos, ele foi o colunista mais jovem do jornal Folha da região de Araçatuba. Ele iniciou sua carreira na televisão no SBT Interior, onde permaneceu por 6 anos. Ao longo da sua carreira, ele passou por rádio, onde apresentou um programa de variedades e entrevistas, e também começou sua trajetória posteriormente na Record TV, lá em Bauru, como repórter. E também foi apresentador substituto nos telejornais da casa. E olha que bacana, em 2019, ele se mudou para São Paulo e encarou novos desafios aqui na cidade grande. Atualmente, ele participa, né, e interage lá, trazendo as informações ao vivo, no Balanço Geral da Tarde com o Reinaldo Gotino, onde é um grande sucesso e é um cara que faz um ao vivo como ninguém. Com vocês, Lucas Carvalho. Opa, que coisa boa estar com você aí, aqui, tudo Bruno. certo? Legal demais. Prazer é todo meu. Cara, o prazer imenso estar aqui. Eu vi que você fez uma bela pesquisa, ele não me Sim. perguntou nada, ele foi apurando, fez o trabalho de jornalista ali e conseguiu pegar um pouquinho. Bem. Fez, muito bem. E conseguiu pegar um pouquinho aí dessa trajetória e lá se vão... acho que uns 12 anos já aí. 12 anos. 12 anos. As pessoas falam assim, nossa, mas 12 anos de jornalismo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos, mas eu realmente comecei muito cedo, viu, Bruno? O que você disse é verdade. Aos 15 anos, né? Já estava atuando ali. Estava ali naquela. Evidentemente que eu não era um jornalista profissional, Sim. mas assim, eu tinha muita vontade de ser e eu já queria, na verdade, me envolver com aquilo. Então, aos 15 anos, eu fui colunista mais jovem do jornal Folha da região, que é um jornal tradicional lá da minha cidade, Araçatuba, interior de São Paulo. E lá eu escrevi uma coluna para o público adolescente. E você sabe que, na verdade, a minha proposta, quando eu fui pedir essa oportunidade do jornal, era escrever artigos sobre assuntos diversos. Então, você imagina um moleque de 15 anos querendo escrever sobre política, economia. Sim. E aí eu me lembro que a proposta foi essa. Eu acho que eu devo ter impressionado, de certa forma, ali a chefia, porque não é comum um adolescente pedindo esse espaço. E eu tive a sorte de que estava rolando uma reformulação no jornal, na linha editorial, e me deram a oportunidade de escrever uma coluna para jovens. Disseram, bom, já que nós temos um adolescente aqui, vamos colocar assuntos de adolescente para esse menino escrever, e rolou. Eu não vou nem te perguntar se o seu sonho sempre foi ser jornalista, né? Porque... Tá meio óbvio. Tá na cara, né? Mas como esse primeiro trabalho já despertou ali ainda mais a sensação de seguir na área? Eu vou te contar uma coisa. Você sabe que a primeira vez que eu falei que eu queria ser algo na minha vida, não era jornalismo. Era político. Você vê que coisa. Totalmente oposto, né? Na verdade, assim, eu acho que caminha junto no sentido da comunicação. Sim. E eu vou te explicar por que eu acho que eu cheguei no jornalismo gostando de política. Eu com 13 anos, 11, 12 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser político. Eu não sei, eu gostava desse horário eleitoral, eu sempre fui meio estranho, né? Um moleque de 11, 12 anos assistindo horário político, adorava ver aquela movimentação de eleição, aquela coisa toda. E eu ficava analisando o discurso dos candidatos, aquela coisa, né, comunicativa e tal. Pus na minha cabeça que eu queria ser prefeito da minha cidade. E assim, como eu gostava de política, eu usava a imprensa para poder me informar, né? Eu acho que foi por isso que eu cheguei no jornalismo. De assistir televisão, telejornal, de ouvir rádio, de ler jornal. Eu acho que eu cheguei a gostar do jornalismo por conta disso, porque tinha a ver, para mim tinha tudo a ver com comunicação. Aí eu entendi que talvez não era a minha
o meu destino talvez não fosse ser político, né? Eu cheguei perto de me tornar político porque eu gostava dessa participação. Então, eu antes de ser jornalista, então eu participava de reuniões políticas, participei ativamente de algumas campanhas na minha cidade, tanto que o meu primeiro computador, sabe aquele Windows... Sei. Windows 98? O que é? Eu acho que era esse. É. Aquele antigão que nem existe mais hoje. Caramba. O meu primeiro computador eu ganhei porque foi o primeiro dinheiro que eu ganhei fazendo uma campanha eleitoral, assim, participando disso. Eu era conhecido no bairro, então eu me movimentava. Olha que coisa interessante. E aí eu acho que o destino falou assim, bom, Lucas, eu acho que a ideia não é que você seja político, você precisa se comunicar de outra forma. E aí eu parti para o jornalismo. Então, respondendo a sua pergunta, comecei a ser jornalista na escola. Por quê? Porque eu fazia rádio na escola. Fazia jornal na escola. Você era daqueles caras que já gostava de apresentar até o trabalho Isso. do grupo, né? Só Deixa que eu falo. Só eu apresentava. Sim, imaginei. Aquele Eu cara- também era esse cara. Aquele cara chato do grupo, né? Mas, de certa forma, era um alívio pra galera, né? Porque você sabe, poucas pessoas gostam de se comunicar, de falar, né? E eu sempre falava, deixa que eu faço. Adorava ler lá na frente e tal. Então, eu comecei na escola. Fazia rádio na escola, uma rádio improvisada, na hora do intervalo, do recreio. Colocava as caixas de som da escola dentro de um almoxarifado, dividindo espaço com tudo aquilo que a escola não usava, aquelas carteiras empilhadas, Sim. aquelas coisas velhas. Eu ficava naquele cantinho lá, me trancava dentro dessa salinha, puxava o fio por debaixo da porta, colocava uma caixona de som lá no pátio e ficava do lado de dentro aqui, ó, conversando com a galera, conversando, trocando CD, né? Porque era a época do CD, Sim. trocando CD e não sei o quê. Fiz jornal impresso. Época muito boa do jornal Ah, impresso, cara, eu né? adorava. E eu fazia jornalzinho impresso na escola sem recurso nenhum. Era folha de sulfite. Eu digitava tudo no Word, fazia tudo no Word, imprimia e distribuía 2 exemplares para cada turma, porque você não tem condições de, né, imprimir Sim. ali centenas de folhas. Mas começou tudo dessa forma. Aí, no meio do percurso, eu decidi, eu falei que seria jornalista e, na verdade, eu acho que eu nasci para ser jornalista. Porque falei para você que eu dizia que queria ser político, mas política para mim não é profissão. O jornalismo é. E eu nunca mudei de ideia. Então, com 14, 15 anos, eu falei que seria jornalista. Com 31, graças a Deus, eu sou jornalista. Então, eu falei, eu acho que eu nasci para isso. Tanto que eu não me vejo fazendo outra coisa. Não sei se é bom ou se é ruim isso, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Sabe? Quando você se conecta com o que você faz. Também concordo com você. E aqui não é uma... A gente se encontra Se ali, encontra. né? E assim, não é uma romantização da profissão. A gente sabe de todos os problemas, as dificuldades, a rotina na rua, nas redações. Mas é você acordar todos os dias sabendo que você faz algo que faz sentido pra você. Exato. Eu acho que os perrengues do dia a dia a gente até administra bem. Sim. Quando você se lembra que faz algo que gosta. E você Exato. parar pra pensar, Bruno? Faz toda a diferença, Você né? parar pra pensar, meu irmão, poucas pessoas têm esse privilégio de fazer aquilo que realmente gostam, né? É. Quantas pessoas só trabalham pelo dinheiro? E não são felizes. Exato. É. Ah, Lucas, você não trabalha pelo dinheiro? Com certeza sim. Mas eu também amo muito o que eu faço. Então é aquela coisa. Você não acorda todos os dias cedo pensando, tem que bater o cartão só para receber no fim do mês. Não, não é. Você gosta ali do que você faz, você se vê naquilo e é isso. Isso é muito importante. E você também teve uma passagem muito importante no rádio, né? Apresentando programa de variedades, entrevistas, depois começou na televisão. Como é que foi essa experiência, né? Que a gente fala do rádio, que naquela época acho que já muito se dizia, né, que o rádio poderia acabar por conta do avanço da tecnologia, né, que constantemente vive crescendo aí. Mas como é que foi essa transição para você, tanto do rádio como para a televisão? Eu nunca acreditei, sabe, Bruno, nessa história de que o rádio acabaria. Eu nunca acreditei. Tanto é verdade que hoje o rádio se adaptou. E hoje a gente consegue assistir o rádio. Né? Da mesma forma que a gente está batendo esse papo incrível aqui. Muitos programas de rádio hoje funcionam exatamente dessa forma. Se parar para analisar, isso aqui é um programa de rádio. Exatamente. Com câmeras nos E, ó, mostrando. Que lembra também, né? Isso aqui, eu até arrepio. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ter um respeito por isso aqui. Né? E eu trabalhei numa época, numa rádio comunitária. Que legal. Ou seja, eu não ganhava um tostão para fazer aquilo. Rádio Excelsior, FM de Araçatuba, eu também fui pedir a chance. Ninguém... Você foi lá, Fui. bateu na porta. E eu tinha alguns colegas que trabalhavam ali do jornalismo, que prestavam serviço, na verdade, e que me colocaram ali, né?
para poder conversar com as pessoas. Falei, olha, eu quero fazer um programa eu quero fazer um rádio jornal. A ideia era fazer um programa jornalístico. Você já foi com a ideia. Fui. Mas eu não tinha espaço na grade na época. Então, Lucas, tem uns fins de semana aqui, sei lá, quer fazer um programa aos domingos? Falei, bom, não dá pra fazer um jornal no domingo, né? Vou fazer um programa de entretenimento. E aí eu fui fazer esse programa, era domingo, Bruno. Domingo, 4 da tarde ou 5 da tarde. Eu pegava a moto do meu pai emprestado e ia no domingo à tarde. Algumas pessoas até falavam, Lucas, você é maluco? Domingão à tarde, passando jogo na TV, churrasco em casa às vezes, almoço de família, você saindo para ir fazer rádio e não vai ganhar um tostão com isso. Realmente eu não ganhava. Mas eu gostava tanto daquilo. E rádio comunitária, limitações técnicas. Já passei por cada perrengue, cara, no ar, para poder colocar aquilo no ar. Sim. E eu sabia que eu não ia ganhar nada, porque era uma rádio comunitária, ali não era uma rádio comercial. Então o que tinha era apoio cultural, que não ficava nada pro locutor, a não ser que ele fosse atrás do apoio vender, mas eu nunca fui bom de venda, então eu sempre fiz de graça. Mas aquela experiência para mim era muito maravilhosa. Fez toda a diferença, né? Sem dúvida. Não me importava, Bruno, se tinha 1, 2, 3 pessoas me ouvindo. Eu sabia que a minha mãe tava, essa é a única certeza que eu tinha. Mas como eu gostava tanto de fazer, eu passava ali 1, 2 horas falando, mesmo que 2, 3 pessoas estivessem me ouvindo, para mim aquilo já era muito significativo. Estava fazendo aquilo que eu realmente gosto. E nesse tempo eu trabalhava na TV já. Porque eu entrei no SBT interior. No SBT, isso. Porque eu entrei na TV no meu primeiro ano de faculdade, que foi em 2010, se eu não me engano. 10, 11, 12, 13. Me formei em 13, então comecei em 2010. E eu comecei a faculdade em 2010 e nesse ano eu consegui um estágio lá no SBT. E até então eu não pensava em ser repórter. Até então na minha cabeça eu trabalharia com rádio ou trabalharia com jornal impresso. Por causa do trabalho que eu fazia na escola. E eu comecei como estagiário na TV e o desejo de me tornar repórter, ele foi chegando aos poucos. Porque eu fui vendo meus colegas trabalhando, eu fui descobrindo os termos técnicos, eu fui vendo a edição, fui vendo o processo da reportagem, fui me apaixonando, até que, com um certo tempo, eles começaram a me treinar, né? Mandava eu pra rua, acompanhar a equipe e tal. E ali foi me dando a vontade. Despertou aquela... Exatamente, sensação. Porque tem muita gente... Eu não sei, de repente tenha sido até o seu caso, que entrou na faculdade já querendo trabalhar em televisão, com vídeo. Não foi o meu caso. Você foi o oposto, então. Eu entrei da maioria, né? Assim, exato, porque tem muito isso, né? O cara quer trabalhar na televisão. Eu entrei no jornalismo porque eu gostava realmente de jornalismo, mas eu imaginava que eu seria repórter de jornal, de rádio, que era coisa que eu já fazia. A televisão, ela caiu meio que no meu colo, foi uma grande oportunidade e hoje eu não me vejo longe dela. Que coisa interessante isso, né? Muito bacana. A única certeza que eu tinha é que eu queria ser jornalista. Agora, repórter de televisão, apresentador de TV, isso foi acontecendo. E eu sou apaixonado por esse veículo, por isso. E que faz muito bem, por sinal, né? Que a gente obrigado. acompanha aí na Record. Obrigado, você é gentil. Geral com gotinha. Você que é gentil. Não, mas realmente, você faz um ao vivo assim como ninguém, né? A segurança... A gente sabe que para alguns profissionais, ao vivo, nossa, lembro da faculdade que a gente fazia algumas simulações de ao vivo, aula de telejornalismo prático, nossa, tinha gente que só faltava desmaiar para trás, né? Então, é uma dificuldade para algumas pessoas que pode ser trabalhada, claro. né? Isso é importante mencionar. Mas que legal, Lucas. E lá, e no SBT, né? Foi muito importante, onde você permaneceu por 6 anos. E depois você foi pra Record, lá de Bauru. Bauru. Foi a primeira virada de chave. Exato. Como é que foi lá? Que lá você entrou como repórter já, né? Já, no SBT eu fui repórter também, né? Então, assim, eu fui estagiário, fui fazendo alguma coisinha de repórter, assim, eles iam me mandando, me treinando, me testando. Fui contratado antes mesmo de terminar a minha faculdade. Eu estava no meio da faculdade, eles me contrataram. Eu não tinha um diploma, mas eu já tinha um registro profissional, o MTB, e eu estava cursando a faculdade. Apenas por isso eu fui contratado. Porque muita gente me pergunta, Lucas, não precisa de diploma para ser jornalista? Precisa. Não há nenhuma empresa de comunicação séria que contrate um repórter sem essa exigência. Eu só fui contratado porque eu estava cursando a faculdade. Isso é importante a gente dizer. Com certeza. A gente precisa valorizar a nossa profissão. Então, se você que está acompanhando a gente está na dúvida se faz jornalismo ou não, porque diploma não precisa, disseram para você, não caia nessa. Precisa. Exatamente. É óbvio que a prática, eu acredito que a prática seja, eu não vou dizer melhor, mas a prática é muito mais gostosa do que a teoria, mas a gente precisa da teoria. Enfim,
deixar, eu falo muito, você me corta. Imagina, E fica à aí- vontade. Tamo aqui, né? E aí eu virei repórter no SBT, fiquei 6 anos, como você disse, e aí surgiu a oportunidade na Record, em Bauru. Ali eu falo que foi a primeira virada de chave, porque eu tava deixando a minha cidade, a casa dos meus pais, então não era só uma mudança profissional, era uma mudança de vida também. Né? Você mora com seus pais? Você Moro. sabe como é. Sim. A Com gente certeza. se apega. Eu não sei nem se eles estão aqui. Eu não sei nem se você se imagina deixando a casa deles, talvez em algum momento, porque você vai ver a sua vida, mas você vai sentir que é difícil. E no meu caso, eu tava deixando a cidade da minha família indo para uma outra cidade. Ia morar sozinho. Então foram assim, eu falo que foi uma virada de chave de fato. Mas foi uma grande virada de chave. Porque eu aprendi, eu acho que a ser um profissional ainda melhor, no sentido de tentar ser melhor, né? De se aperfeiçoar. E aprendi coisas da vida pessoal. Aprendi a ir no supermercado. Fazer compras, Fazer né? compra, fazer conta. Eu comecei a perceber que realmente é duro ser adulto, que você vai no mercado, sai com meia dúzia de sacola e gasta 200 conto. É verdade. Eu aprendi que é bem difícil ser adulto. Meu pai falava e eu não entendia muito bem. Você sentiu na pele Ah, depois, eu né? O senti. que ele tava querendo dizer. Aí eu fui pra Bauru e eu falo que lá foi uma grande experiência. Eu tenho um carinho por Bauru, assim. Eu amo aquela cidade porque me acolheram tão bem que você sente aquela dificuldade de início, mas eu fui acolhido pelas pessoas, pelo público, pelo povo. E aí comecei a ser repórter, né? Fui repórter. Tive já experiências, oportunidades de fazer links, ou seja, participações ao vivo aqui para São Paulo, para a rede, que a gente chama, em rede. Pra todo o Brasil, né? Para todo o Brasil. Então, a Rede Record aqui em São Paulo passou a me conhecer a partir de Bauru. Até o Lucas Carvalho, lá de Bauru. E eu comecei a fazer todos os dias, depois de um período, os links, na época, para o SP no Ar. O SP no Ar, que era o Bate que apresentava, depois foi o William Travassos. Era o matinal, né? Jornal Isso. matinal. Depois do William teve o Matheus Furlan, Bruno Peruca, tiveram alguns profissionais que passaram pelo horário. E foi a partir disso que eu acredito que São Paulo começou a me notar, né? E lá eu também comecei a apresentar, né? Então eu apresentava o Balanço Geral, apresentava o SP Record, cobrindo umas férias, cobrindo uma folga. E detalhe, né? Sem piloto. Primeira vez que eu apresentei o Balanço Geral. O Balanço Geral eu coloco como um programa um pouco mais difícil de apresentar, vou explicar por quê. Mas antes eu já tinha feito o SP Record, que era o Jornal da Noite. Era um jornal menorzinho, ali um pouco mais curto, e você não tinha que ficar comentando muito, era só apresentar o jornal mesmo. Leu o TP lá, né? Leu o TP ali. Interpretar no sentido de colocar vida para aquilo, mas era só ler. O Balanço Geral, não. O Balanço Geral eu falo que é um case de sucesso da Record. Eu falo que qualquer repórter que faz o Balanço Geral, ele faz qualquer jornal, qualquer programa, em qualquer emissora. Você imagina você colocar no ar um programa de 3 horas e pouco de duração. Eu estou falando de Bauru, que a gente tem estrutura menor, é uma praça. Então você não tem muitos repórteres à disposição, não tem muitos equipamentos, você tem que fazer ele na raça. E é gogó. Então, assim, já aconteceu de apresentar o jornal tinha 3 horas, a gente entrava no estúdio com um buraco de 1h30. O que é um buraco de 1h30? Era o que faltava para preencher. Então, mas 1h30 de buraco quer dizer que você vai compensar isso como? Falando, gogó. Comentando, interagindo com o repórter. E então eu acho que você mencionou a questão do ao vivo, imensamente grato pelo teu elogio, porque eu gosto muito de ao vivo. Mas eu acho que o rádio me ajudou e o Balanço Geral. Apresentar um programa ali, falando. Ao vivo, né? Você tem que ter vocabulário, você tem que ter repertório. Né? E, cara, eu tô falando de coisas assim... eu não sei quantos anos. Eu tô há 4 aqui em São Paulo, há 4 anos aqui em São Paulo. Então, tô falando de coisa de 4, 5 anos atrás. Que era uma experiência nova para mim também, apresentar um jornal. Então, eu não tinha todo esse repertório. Mas você vai criando, você vai adquirindo, você vai assistindo outros apresentadores, você vai pegando referências e vai fazendo. E vai criando a sua identidade ali, né? Na apresentação. Muito bacana, Lucas.
Pra quem tá chegando agora, Lucas, a nossa audiência aí da internet rotativa, Bora, né? é isso Pessoal aí. entrando. Vamos assistir, pessoal. Exato. Estou hoje com Lucas Carvalho, repórter da Record TV aqui em São Paulo, brilhante repórter. Falei no início que ele faz um ao vivo como ninguém. A gente vai falar sobre isso. Nosso estúdio aqui, né, que muitas pessoas elogiaram, Lucas, o nosso estúdio, né, do Cash Show. Eu acho Presente lindo esse Center. estúdio, eu acho lindo. Até Acho- falar pro nosso Super Anthony cortar aí pra Central, pra gente ver o Eu torcedor acho de São lindo. Paulo, né, que não para, né? Isso é uma roda de conversa mesmo. A gente tá trocando uma ideia, vendo o movimento da cidade. Exatamente. É muito legal Exato. mesmo. E isso aqui, eu preciso mostrar isso aqui. Eu posso mostrar? Claro, isso aqui, por gente. favor. Olha isso aqui. Lucas Carvalho, eu não acredito que você fez uma caneca Fiz. especial. Pra você. Obrigado. Sua presença aqui mais Muito que especial. obrado. Brigadão mesmo. Eu que Eu acho isso agradeço. muito chique, né? Legal, né? Mas, Lucas, voltando à nossa conversa, queria tocar justamente nesse ponto do ao vivo. Né? Vamos lá. Você compartilhou um pouco da sua experiência, né? Que foi criando toda essa bagagem, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando como é que funciona a entrada ao vivo lá, que a gente sabe que tem um tempo ali, né? Para Tem. você passar as informações. E é justamente isso que eu queria saber. Como é que você administra tudo isso? Eu na acho que hora? essa é a parte mais difícil do ao vivo, sabia? Acho que mais do que falar. Porque, às vezes, você entra no ar sabendo que você tem 1 minuto e meio ou 2 para falar, e às vezes você entra no ar sem saber quanto tempo você tem para falar. Em que situação? Sei lá, um factual. Vamos colocar um exemplo aqui, um roubo a banco. Estou jogando aqui. Que é uma coisa que você imagina, aquela movimentação policial, aquela coisa toda, como eu já fiz algumas vezes. Você entra no ar para dar aquela primeira informação, só que o papo vai rendendo ao longo do teu ao vivo. O que vai determinar se você vai continuar no assunto ou não são diversos fatores. Primeiro, ter a informação ali acontecendo, ter um cenário para você narrar. Segundo ponto, a audiência também precisa responder. Isso é uma coisa que televisão trabalha com audiência. Então, se a audiência está respondendo, você vai rendendo o assunto. Isso é muito comum, é muito normal. Porque se a audiência está respondendo, quer dizer que é um assunto que está sendo atrativo ao público. Então, você toca o barco. Toca o barco, mostrando, detalhando. E eu tenho um ponto aqui. Eu tenho uma coordenação de link no meu ouvido. Poucas pessoas sabem, né? Que É esse isso. ponto fica aqui no nosso ouvido. E são pessoas falando comigo. Então, é aquela coisa, encerra, devolve, ou então continua, rende. Gotino vai falar. Flagrantes da cidade. O que aconteceu aí, Lucas? Onde você tá agora? Vamos lá. Vamos lá, Gotinão. Imagens ao vivo na tela do Balanço Geral. Boa tarde a você e a todos. Imagens do Balanço, um acidente que acaba de acontecer aqui na Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna. A gente fala da região do Tatuapé, é bem no acesso da pista central para a pista expressa. Esse caminhão carregado de sucata acaba de tombar. Sabe aquela coisa? Por que eu falei que isso é o mais difícil? Porque é complicado você estar falando e ter alguém com você aqui. Eu já tive situações de estar no ar, chegar uma informação nova para a chefia e eles me passarem essa informação nova no ouvido. Então você imagina, eu tô aqui num raciocínio, falando, e tem alguém falando comigo assim, ó. Acabou de chegar a nota da Secretaria de Saúde. Fala isso. E tem que ser muito rápido. Sim. A pessoa não pode estabelecer um diálogo comigo, porque eu Fica não, parada ali, é, né? a pessoa não pode. Ela não pode estender o papo, porque me atrapalha. Só que se ela falar muito rápido também, corre o risco de eu não entender e aí lascou tudo. Eu, cara, eu entendo que a televisão precisa ser viva. E já aconteceram situações da pessoa falar comigo no ouvido e eu não entender. E eu banco isso no ar. Falo, olha, inclusive, eu tô recebendo agora uma informação. Fulano de tal, repete pra mim, tá chegando agora essa informação, ô Gotino? Ah, ok. Isso. E a televisão precisa ser viva e as pessoas precisam entender que é uma máquina funcionando, que Tudo existe ao vivo ali na hora, né? A notícia está acontecendo e tal. Então, é uma adrenalina. O ao vivo é uma adrenalina, principalmente nessas situações em que você tem o que mostrar. Que a polícia está se mobilizando, se movimentando e tal. Eu gosto muito mais do ao vivo do que da reportagem gravada, para ser muito sincero com você. Por quê? Eu acho que essa adrenalina movimenta, gente. Move, né? Eu já fiz algumas coberturas muito legais no sentido desse movimento, né? Legais nesse sentido, porque o assunto nem sempre é bom. Mas, cara, eu já acompanho um sequestro ao vivo, por exemplo. Uma vez no SP no ar, André Azeredo que apresentava.
eu não vou me lembrar com detalhes a história, mas eu me lembro dessa adrenalina, porque a gente chegou, tava tudo fechado, era um homem que estava mantendo, acho que a esposa e a filha refém, se eu não me engano é isso. E você tinha toda aquela movimentação e toda aquela apreensão. Eu acho que nós ficamos uns 30 minutos no ar, falando, e tentando apurar ao vivo. Eu chegava nos policiais e falava, bom dia, tô ao vivo na Record, o que tá acontecendo ali? Você precisa falar que tá ao vivo, pro policial já saber o que ele vai dizer, se ele vai poder falar ou não. Sim. Mas esse negócio de apurar a notícia ao vivo, Em tempo real, né? isso me movimenta muito. Isso me movimenta muito. Então, eu gosto disso. Eu gosto. E do gravado tem uma outra estrutura ali, né? Que tem o off, né, Lucas? Isso. Então explica, por gentileza, para os nossos telespectadores o que é o off do Vamos lá. jornalismo, né? O off é aquele texto da reportagem, aquilo que você ouve. Quando o repórter aparece na sua tela, aquilo se chama passagem. Eu falei que eu gosto mais do ao vivo do que da reportagem, não quer dizer que eu não gosto da reportagem, mas é que a adrenalina, né, o movimento do ao vivo me estimula mais. A reportagem, por exemplo, hoje, eu trabalho com reportagens assim factuais. O que é isso? Aquelas coisas que estão acontecendo ali no momento, mesmo que não aconteceu naquele dia, mas a reportagem vai entrar no balanço geral daquele dia. Então eu entro às 7 da manhã, sabendo que meio-dia o programa vai estar no ar, 10 para o meio-dia, e que esse material tem que estar na casa até no máximo 11 da manhã. Então olha como você já sai refém do teu tempo. Tem um deadline ali pré-estabelecido, né? Isso é difícil, porque você sabe, Bruno, você sabe que não depende só de mim. Eu dependo do entrevistado, eu dependo do policial se vai falar ou não. Tô falando muito de polícia porque eu trabalho muito com isso, né? Então, você depende de alguns fatores que não estão ali nas suas mãos. Sim. E às vezes você se atrasa, você se enrola. Então a gente escreve o texto dentro do carro, no celular mesmo. Eu vou escrevendo o texto, vou mandando por editor, o editor vai me perguntando. E às vezes eu tô escrevendo o texto, tem editor me perguntando uma coisa, chefe de reportagem me perguntando outra. Então você fica meio maluco mesmo. É uma rotina esse do hard news, essa notícia em tempo real. É uma coisa que realmente mexe também com a sua adrenalina, mas de uma outra forma. Porque ali eu tenho um tempo, eu tenho um limite para entregar aquele material. E Não pode passar disso, né, Lucas? E às vezes passa. E quando passa eu preciso de uma bela explicação. Preciso imagino. explicar o porquê, né? Sim. Porque o editor-chefe, o cara que está mexendo no espelho do jornal, na estrutura, ele está contando com a sua reportagem para 1 da tarde, por exemplo. Então, se você atrasa, ele também não vai conseguir pôr no ar a matéria 1 da tarde. E a matéria ela é espelhada, não é a bel prazer, é pensando em estratégia de audiência, pensando em estratégia de assuntos, se um assunto está ligado a outro, tem tudo isso. Tem uma matéria especial, por exemplo, né? De um assunto Exato. específico que chame a atenção. Exato. E ali você tem horários específicos para matérias específicas. Então, se o repórter atrasa na rua por N razões, ele precisa ali daquela explicação. Olha, tá acontecendo isso. Eu sou um cara que eu procuro encher pouco o saco de quem tá na redação. Eu só vou mandando notícias quando o negócio realmente não tá dando certo. Mas se tá difícil e eu sei que eu vou conseguir desenrolar, eu nem toco isso pra redação, porque eu não preciso levar problema pra eles. Mas quando eu vejo que o negócio tá apertando pro meu lado, eu falei, bom, agora é hora de falar, né? Sim, exato. Exatamente. E Lucas, e bacana pra gente entender, né, que tem toda uma equipe envolvida por trás, né, Sim. Lucas? Né, você tá ali, né, fazendo a reportagem, mas tem o editor, né, que tá lá na redação, enfim. E uma dúvida, que eu acho que é a dúvida do público de casa, você sabe a sua pauta do dia seguinte? Como é que é isso? Você Não. sabe o que vai falar ou é só na hora? Todo mundo me pergunta isso e eu falo assim, não faço a menor ideia. Às vezes eu chego 7 da manhã na Record e ainda não sei. Às vezes às 7h30 ainda não sei. E vou saber, sei lá, 7h40. Ou às vezes eu vou chegar e já vai ter 7 em ponto, algo pra eu fazer. Mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã, por exemplo. Fico sabendo no dia. No dia. No dia. Mas aí você tem a liberdade de dar sugestão também, Sim, né? mas como um a gente assunto. trabalha com muita notícia factual, eu não tenho muito o que sugerir, né? Olha, tá acontecendo tal coisa, eu só De tenho momento, que ir. né? Ou então eu tenho uma pauta marcada. Ó, Lucas, o assunto é esse, a entrevistada tá te esperando 8h30, sei lá, 9 horas. E ali você vai fazer aquilo que aquilo que o produtor já preparou, aquilo que a pauta já pensou, né? É óbvio que muitas vezes eu recebo algumas sugestões de pauta. Pelo meu Instagram eu recebo muita sugestão. Pessoas que conseguem o meu contato, eu não sei nem como, né? Porque você passa para um e esse um vai passando. Tem gente que eu não faço a menor ideia de quem é e tá me passando no WhatsApp. Ou policial. Então, assim, eu recebo muita sugestão de pauta. Quando eu acho que vale, eu faço ali a minha avaliação
Quando eu fico na dúvida, eu falo, olha, você acha que vale? Eu passo pro editor-chefe, eu passo pro chefe de redação. Porque às vezes tem coisas que a gente recebe e a gente sabe que não vai valer para aquele momento. Não é uma pauta. Pode ser um assunto importante, mas que não vai valer uma pauta. Ou talvez não é o perfil do programa em que eu trabalho. E aí eu tento sempre encaminhar para a coisa certa. Mas nesse sentido, sim, eu tenho essa liberdade de sugerir. Muito bacana. Legal a gente entender essa estrutura, como é que funciona, né? Toda essa mágica da televisão, né? Mágica mesmo, e muita gente trabalhando. E muita gente, Bruno, que não aparece na frente das câmeras e que tem um valor e uma importância muito grande para essa engrenagem. Você tem, por exemplo, o setor da apuração. São os meninos que ficam ali o dia inteiro ligando para a polícia, bombeiro, recebendo informação, batendo nota, apurando. Esses meninos não aparecem na TV, mas eles têm uma importância enorme. Essencial. Muitas vezes a notícia sai dali de dentro. E ainda sobre esse assunto de factual, sobre grandes coberturas aqui em São Paulo, teve alguma que mais te marcou, em especial? Sim. Porque em São Paulo acontece de tudo. Eu tenho experiências marcantes de assuntos que pararam o Brasil e tenho experiências de assuntos que foram marcantes para mim, de pessoas anônimas, mas que as histórias me chamaram muita atenção. Então, por exemplo, eu fiz a cobertura, ou fui um dos repórteres envolvidos na cobertura da morte do Gugu. O Lucas está me chamando ao vivo. Informação ao vivo é prioridade aqui na programação da Record TV. Lucas, tá para sair, é isso, meu amigo? Exatamente, Zucatelli. Tá para sair o corpo do apresentador Gugu Liberato. A gente recebeu essa informação agora, a gente está observando ali, inclusive, olha, as viaturas da Polícia Rodoviária estão se aproximando e existe uma movimentação já diferente aqui em frente ao portão do terminal de cargas, por onde vai sair daqui a pouquinho, a poucos minutos, o corpo do apresentador Gugu Liberato. Inclusive tem um texto seu no seu blog sobre isso, né? Já já a gente fala sobre isso, mas pode continuar. Tem, porque isso foi marcante para mim por várias razões, né? Eu acho que você também sempre gostou de comunicação. Acho que você cresceu assistindo o Gugu. Eu cresci assistindo o Gugu e eu nunca iria imaginar na minha vida que um dia aquele menino que assistia Gugu aos domingos, na casa da minha avó, iria cobrir a morte dele. Então começa a passar umas coisas na sua cabeça. Marcou gerações ali, né? Eu me lembro que eu entre um ao vivo e outro, eu ficava pensando assim, eu falava assim, meu Deus, o que é que tá pegando, né? O que tá rolando? A morte do Gugu pegou todo mundo de surpresa, eu custava acreditar que aquilo estava acontecendo, e eu não acreditava também que eu estava ali, fazendo aquela cobertura. Então, eu estive no aeroporto, acompanhando a chegada do corpo dos Estados Unidos aqui pro Brasil, toda aquela adrenalina do ao vivo, nós fizemos uma intensa cobertura naquele dia, a Record ficou o dia inteiro nesse assunto, a gente acompanhando, eu acompanhando pelo celular o voo, o horário do voo. Então eu sabia se estava para pousar, se não estava. Aquela narração ao vivo, entrando muitas vezes ao vivo. Recebendo informações o tempo todo, olhando as redes sociais dos artistas, vendo o que eles estavam falando sobre isso. E no dia seguinte também eu estive na Assembleia Legislativa para acompanhar uma parte do velório. E ali entrevistando os artistas que chegavam. Eu me lembro que eu cheguei de madrugada na Assembleia Legislativa, tinha menos pessoas. Aliás, o velório tinha até sido interrompido um pouquinho, porque eles iriam fazer o retoque da maquiagem, daquela coisa que tem no corpo, né? Ainda mais da maneira como o Gugu morreu. E eu tive, Bruno, a oportunidade de entrar... Teria, porque eu não fui. Eu teria a oportunidade de entrar e chegar perto do caixão ali, num momento até mais reservado, porque não tinha muita gente. Eu não tive coragem. Você acredita que eu não tive coragem de ver o Gugu morto ali? Imagina. Eu não queria essa lembrança. Eu até te entendo, porque a gente cresceu, né, acompanhando o Gugu. Né, E eu tive uma única experiência, deve ter durado 40 segundos com o Gugu, mas que foi uma experiência muito marcante. Eu era repórter do SBT no interior, lá em Araçatuba, e eu vim para São Paulo para cobrir uma das edições do Teleton. E aquela edição marcava o retorno do Gugu ao SBT. Não como contratado, mas ele havia saído da Record, estava livre, leve e solto no mercado e pela primeira vez, depois disso, estava pisando os pés no SBT. Então era um reencontro com a família, com o SBT. E eu me lembro que eu estive nessa cobertura e eu vi o Gugu chegando de longe. E o Gugu desceu do carro, eu estava junto com outros colegas de profissão, mas não eram repórteres de TV. Eu acho que eram pessoas de sites, tal, porque era a galera que estava com celular e tudo, não tinha outro microfone assim além do meu.
E eu me lembro que eu gritei de longe, Gugu, Gugu, dá uma palavrinha. E mostrei o microfone assim, ó. E aí ele olhou e veio na minha direção. Tinha outros colegas, mas ele veio na minha direção. E eu fiz uma pergunta para ele. Você lembra o que você perguntou? Eu perguntei para ele como é que estava o coração dele, o que ele estava sentindo nesse retorno ao SBT. Por uma causa tão importante que era o Teleton. Que é uma grande bandeira do SBT e de todas as emissoras. A Record libera os seus artistas, a Rede Bandeirantes, todo mundo. E o Gugu foi tão atencioso, então aquilo deve ter durado 40, 50 segundos, não sei. Uma pequena palavra. Mas ele foi tão atencioso, então era essa imagem que eu queria guardar. Então eu não fui amigo do Gugu, eu não tive a oportunidade de sentar com ele para bater um papo. Mas eu costumo dizer, eu não fui por falta de oportunidade, porque eu adoraria. Ele morreu muito jovem, de forma inesperada, e devia ser um cara sensacional assim para você sentar e conversar, né? A história de vida dele inspira muito. Com certeza. Todas as pessoas que eram próximas ao Gugu falam disso, né? Da pessoa incrível que ele era. E não só incrível, como ajudava também, né? As pessoas. Trabalho com cinegrafistas que tiveram muitas experiências legais com ele. Hoje trabalho com pessoas que tiveram relação próxima com o Gugu. Eu nunca ouvi nada que tirasse mérito dele, assim. E o Gugu foi mala. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Exato. É por isso que o que estão fazendo com ele hoje... É isso que eu ia falar. Eu escrevi um texto também no meu blog, que acabou repercutindo bastante. Saiu até em sites de notícias de TV, bastidores, que o texto era justamente esse. A vida sexual do Gugu não é da sua conta. Não é da minha, não é da conta de ninguém. Independentemente do que ele tenha feito na vida particular dele, não nos interessa. Porque o que o Gugu nos entregou foi a vida profissional dele. Porque existem pessoas que não conseguem separar o público do privado. Então a pessoa pública tem que ter uma vida totalmente exposta? Não necessariamente. Todo mundo tem traumas, medos, segredos que às vezes não sabe lidar. Ela própria não sabe lidar. E ninguém tem o direito de pôr o dedo onde não conhece. Exato. Então eu bato muito nessa tecla. Todo mundo tem. Você deve ter alguma coisa que você não quer que ninguém saiba. Todo mundo tem. E o fato de estarmos aqui diante das câmeras não significa que a gente tem que expor absolutamente tudo. Exato. E não estão respeitando a memória do Gugu, Não né, tão. Lucas? Infelizmente, Que é isso, o que a gente gente? tá vendo, né? Até Isso me causa uma revolta, cara. Não, em todo mundo, né? Até um suposto filho, né? Que a gente não pode afirmar, né? Que a gente não sabe ao Não certo. sabe, então. Mas tá você- aí na mídia, Mas sabe né? que coisa? Aí aparece depois que ele morreu. Eu não tô dizendo É que ele é ou complicado. que ele não é filho, viu, gente? Eu tô dizendo que me causa estranheza aparecer depois que ele Depois. morreu, depois que você sabe que tem R$1 bilhão em jogo. Em jogo. Porque- Uma briga ali familiar por conta disso, né? Meu irmão, se eu tivesse a mínima dúvida de ser filho do Gugu, eu o procuraria em vida. Com certeza. Porque pra mim seria uma honra ser filho do Gugu. Sim. Eu tô querendo dizer que por que procura depois que morreu, né? Então assim, e aí tem isso, aí tem não sei quem se relacionou, não sei quem quer uma parte da fortuna. Gente, olha, eu digo, o Gugu nos ofereceu arte, nos ofereceu o talento dele e ele sempre fez questão de ter uma vida privada. Pouco se sabia da vida pessoal dele. Pouco se sabia. E o que se sabia era o que ele permitia. Se havia ou não um acordo entre ele e a esposa, eu não sei, gente, eu não quero entrar nesse mérito, mas se havia ou não, é um problema do casal. Exatamente. Complicado, né, Lucas? É muito. É complicado. É muito. Ainda sobre esse assunto, Lucas, de grandes coberturas, qual que é o maior desafio, assim, para o repórter durante uma grande cobertura? Claro, a gente lida com vidas ali, é complicado, né? A gente vê Muito. muitos familiares ali, dependendo do assunto em si, né? Procurando notícias dos familiares. Qual que é o maior desafio, né? É lidar com esses familiares, ali tentar atualizar os telespectadores que também querem se informar do que está acontecendo. Como é que funciona isso para você? Eu acho que cada cobertura te exige uma postura. Uma coisa que eu digo pra você aqui, sem titubear, eu não gosto de cobrir velório. Lucas, mas tem repórter que gosta? Não tô dizendo que tem repórter que gosta. O cara pega a pauta e fala, opa, tem um velório hoje. Não é isso que eu tô dizendo. Sim. Estou dizendo que eu não gosto de ter que fazer essa abordagem. De chegar a um velório, de ter que me apresentar como repórter, de ter que procurar uma família que está lá chorando pela pessoa que perdeu. Isso para mim é extremamente constrangedor. Eu não gosto. Às vezes eu não sei nem como chegar no sentido de ficar assim meio acanhado, meio sem saber o que falar. Então eu tenho um tipo de abordagem, de postura assim.
ou eu chego sem microfone, ou eu chego com o microfone baixo. Se eu entro com o microfone baixo, é pra pessoa ver que eu sou repórter. Mas não tô gravando nada. Entro com aqui baixo. Se eu chego sem microfone, aí é outra questão. Eu tenho que me apresentar, falar quem sou eu e tal. Isso pra mim é extremamente difícil e delicado. Você tem que ter jeito pra falar com a pessoa e tem que ter maturidade também pra entender o coice que ela pode te dar. Sim. Ela pode te pôr pra correr dali. Você vai bater boca com ela? Não. Eu, Bruno, não insisto por uma sonora ou por uma entrevista nessas condições. Não insisto. Existem situações que você chega na hora errada, às vezes. Às vezes um colega seu de outra emissora chegou mais cedo, meia hora mais cedo, ele conseguiu uma sonora porque a pessoa estava num momento difícil. Mas só que meia hora depois ela está num outro momento. E ela começa a ver um monte de gente chegando, um monte de jornalista, ela já fala que não vou falar mais. Ah, mas a outra emissora teve, você não. Infelizmente, comigo ela não quis falar. Sim. Eu não forço a barra. Exato. A gente tem que respeitar também, eu né, respeito. Lucas? É complicado. A pessoa tá vivendo um momento difícil ali. E eu fico me pondo no lugar dela, viu? Com Bruno? certeza. Porque eu imagino que se fosse eu no lugar dela, também não falaria com repórter nenhum. Eu uso isso na minha cabeça para eu compreender quando eu sou mal recepcionado num velório, quando a pessoa não quer falar comigo. Eu tenho um problemão, né? Porque eu preciso entregar um material, uma reportagem. Mas eu vou ter que pensar em uma outra forma. Exato. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu acho que lidar sempre com a dor do outro é um grande desafio, para não parecer que a gente é urubu em cima da carniça. Muita gente fala isso, né? Chegaram os urubus, porque parece que a gente só gosta de notícia ruim, e não é verdade. Eu não escolho acordar cedo para estar num velório, para estar numa cena de crime, para estar numa porta de delegacia. Isso faz parte do meu trabalho. E como repórter, como jornalista, eu preciso ir até esses locais. Se eu vou não ser bem recebido, isso são outros 500. história. Mas eu preciso estar lá. Que bacana, Lucas. É muito bacana você falar, né, tudo isso daí, pro pessoal entender como é que funciona todo esse universo, né? Você que tá na rua. Eu costumo dizer que na rua é onde tudo acontece, né? Tudo acontece. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns apresentadores que me falam, eu amo a rua, né? Que ali é onde você conhece os personagens, conhece as histórias de cada um, né? Onde começa tudo. Então, bem eu acho que bacana ouvir não é tudo uma isso. regra, mas eu acho que não é uma regra, mas eu acho que todo bom apresentador um dia foi um Bom repórter. grande repórter, assim. Exato. Eu acho que é mais fácil você ser um bom apresentador quando você entende a rotina da rua, quando você entende a rotina da reportagem, de como funciona, dos perrengues, e quando você também entende o que são as pessoas na rua, o que é a notícia acontecendo ali. E pegando o gancho nisso que você falou, você trabalha, né, com grandes profissionais na Record TV, né, muitas grandes referências também, eu imagino, né, Roberto Cabrini, Reinaldo Gotino, né, que atualmente você tá Sim. lá com ele ao vivo todos os dias de segunda a sexta, no Balanço Geral. O Passaia, né, que recentemente veio para São Paulo, tá fazendo um grande sucesso também. Como é que é para você, Lucas, né? Você que contou toda a sua trajetória, foi construindo ali, né, degrau por degrau, mas como é que é hoje você vê, né, esses grandes profissionais, né, que te chamam, vamos ao vivo com o Lucas Carvalho, que tá em tal local. Lucas, é com você. O que Isso é um você barato. sente nesse momento? Eu acho que agora eu tô mais habituado, mas assim, ainda me causa, sabe? Aquele impacto, né? Recentemente eu fiz uma brincadeira até, eu tava na sala da maquiagem, no salão da maquiagem, e eu tava ali do lado do César Filho. O César Filho é um cara extremamente legal, do bem, assim, cumprimenta todo mundo, trata a gente bem. E sempre me cumprimentou, sempre inclusive me chamou pelo nome. Eu falei, olha, o César me conhece, né? Olha, já fiz algumas participações hoje em dia. Mas eu fiz uma brincadeira com ele, porque eu tava só eu, ele e a maquiadora. Aí eu peguei meu celular e comecei a gravar. Falei, olha, gente, faz tempo que eu quero fazer isso, mas eu nunca tive coragem e tal. Eu fiz uma brincadeira com ele, ele entrou na brincadeira e tal. Porque acontece muitas vezes de eu estar frente a frente com grandes nomes e ficar com vergonha, meio que travado, Sério, assim, pra Lucas? tirar fotos. É coisas. mesmo. Eu já estive no elevador com... Ele não tá mais na Record, mas já estive no elevador com o Domingos Meirelles. Falei, meu Deus, é o Domingos Fera, Meirelles. né? Já peguei elevador com a Cristina Lemos. Mas sabe aquela coisa, não ficar bancando o chato. Tirar uma tira selfie foto. aqui, Eu né? não vou ficar fazendo isso, né? Mas é que pra mim, como eu sempre curti muito jornalismo e sempre acompanhei esse pessoal, recentemente eu encontrei o Heródoto do Barbeiro lá no corredor. Falei, cara... Bacana. Falei, Heródoto, de hoje não passa. Eu tô ensaiando pra fazer isso, mas toda vez você tá perto de alguém... Já tô com a câmera aberta aqui, veio aqui. Fui lá, tirei 3 fotos com ele. Fiz isso esses dias com o Kleber Machado, o Kleber que narrou
a final do Paulistão na Paulistão. Record, eu tava indo embora num plantão de domingo, ouvi a voz do Kleber, falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Fui onde ele tava. Aí tinha o Will lá, que é um amigo nosso. Falei, Will, você vai dar um jeito de tirar uma foto com o Kleber. E aí fui lá e tirei a foto. Então, é uma grande experiência. Às vezes eu paro pra pensar, falo, rapaz, o menino do interior de São Paulo, que não imaginava que trabalharia em TV, tá hoje em São Paulo, na maior cidade do país, uma empresa como a Record, trabalhando com Gotino, cruzando vez ou outra ali com Cabrini, vendo essas pessoas que são referência. Eu consigo imaginar um pouco do que é quando uma pessoa nos encontra na rua, e eu nem sou ninguém na fila do pão, não sou famoso, não sou nada, mas muitas vezes as pessoas que acompanham ali o Balanço Geral todos os dias, elas os reconhecem. E já tiveram algumas situações das pessoas pararem na rua para querer tirar uma foto, para querer estar perto. E eu entendo o sentimento dessa pessoa, porque eu tenho esse sentimento, trabalhando em televisão, habituado com o meio, mas eu sinto isso, cara, quando eu vejo uma pessoa que sempre fez parte ali do meu ranking de bons profissionais, que eu sempre assisti, que eu sempre acompanhei. Então é muito legal. É muito legal, né? E o pessoal, eu imagino que só de eu escutar sua voz, o pessoal já te reconhece, né? Aqui em que São é uma voz marcante, aqui né? em São Paulo, obrigado. Aqui em São Paulo, eu costumo dizer, como a gente está numa cidade enorme, às vezes as pessoas não reparam umas nas outras, né? Mas eu já fui reconhecido pela voz, sim. De entrar no Uber, por exemplo, eu falar boa tarde, aí o cara fala assim, eu tô conhecendo, sua voz é familiar. E aí eu falo, será que a gente já se viu? Será que eu já peguei o Uber alguma vez? Ele, não sei, você não é aquele rapaz do Balanço Geral? Aí eu falo, sou, né? Eu próprio. Mas é pela voz, porque já aconteceram situações de eu estar paisana, de estar de camisa regata, short, chinelo, como eu gosto de andar, e o cara reconhecer pela voz. Já teve situação do motorista me pegar ali, por exemplo, na porta da Record, e ele associou, eu já te vi na televisão, você é o Lucas, né? E isso é muito legal. Acontecer com mais frequência em Bauru. Lá eu apresentava o programa, é uma cidade menor, e aí você vai no mercado, tal, num barzinho, num restaurante, você tem aquela proximidade. Mas isso é muito legal. Eu gosto muito dessa proximidade com as pessoas, porque você sabe que eu penso assim, eu falo assim, eu realmente não sou um cara famoso, não sou nada disso, mas o meu trabalho me expõe. E a pessoa, às vezes, ela gosta de mim só porque ela vai com a minha cara. Entende? Às vezes a pessoa, ela não gosta de jornalismo e tal. Ela olhou pra mim e falou, nossa, o menino parece ser bacana e tal. E cria um amor. Esse dia eu encontrei uma senhora, cara, no terminal da Barra Funda, eu descendo do ônibus pra ir trabalhar na Record. Ela me viu, ela me chamou pelo nome. E, cara, foi uma coisa tão legal. Ela falou assim, meu Deus, eu te assisto todos os dias. Você tá aqui pegando ônibus. Você vem de ônibus? Você é gente como a gente. Você é mais bonito pessoalmente. E ela começou a me enaltecer. Eu mais bonito pessoalmente. Eu com o cabelo assim, acabei de acordar com moletom. E ela te reconheceu, Isso. né? E foi de uma simpatia, de um carinho que aquilo elevou minha vibração. Meu dia foi maravilhoso. Você recebeu um carinho espontâneo que você não tá esperando. Então, eu acho isso muito legal. Uma troca muito legal, né, Eu Lucas? Muito acho bom. mesmo. E aproveitando também, Lucas, queria falar sobre o seu blog no R7, né? Você até mencionou agora há pouco a matéria, né, sobre o Gugu. E lá eu vejo que você escreve textos ótimos em primeira pessoa, ou seja, que faz a gente se sentir próximo ali da história, né? Muito bacana isso. Então, é uma questão que você dedica um tempo ali também, né? Pra alimentar o blog e escrever esses conteúdos, Essa né? é a ideia. A ideia é que as pessoas consigam sentir aquilo que eu senti. A ideia do Conversas de Repórter, que é o blog que eu tenho no R7, é colocar ali as minhas impressões particulares, aquilo que não cabe na reportagem. Aquilo que eu não posso colocar, seja por questão de tempo, ou seja por uma questão de que há um padrão ali para as reportagens que vão para o ar. Então, as minhas impressões, os meus sentimentos, às vezes alguma opinião, aquilo tudo eu coloco nesses textos, sempre escritos em primeira pessoa, e a ideia, de fato, é aproximar o leitor daquele momento que eu vivi. E, geralmente, eu coloco, depois do texto, a reportagem embaixo, aquilo que foi para o ar, para que a pessoa, se tiver interesse, possa fazer ali uma comparação daquilo que ela viu na televisão ou no site e daquilo que ela não viu, mas que eu contei. E você acha que tem algum desafio, Lucas, para esse público da internet, né, em escrever assim? Que hoje é um público que procura aquela praticidade, né? Então, eu acredito que em primeira pessoa você traz essa proximidade a mais, né? Isso. Mas dependendo ali, a pessoa que navega na internet é um pouco, né, exigente ali demais, digamos assim, né? E para texto, principalmente. A gente sabe que nem todo mundo gosta de ler.
né, sejam jovens ou adultos. A prova é que muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar uma notícia, por quê? Porque ela lê só a manchete, ela já tem a opinião dela pela manchete, sem ter lido a notícia. Sim. Então você escreve alguma coisa lá no Instagram, a pessoa lê a primeira linha, ela já começa a opinar sem ter terminado de ler o texto. Então a gente percebe que as pessoas, não vamos generalizar, mas uma parcela da população, das pessoas, não tem o costume, o hábito ou a paciência de ler. Quando eu comecei a escrever no blog, eu falei, eu não posso escrever textos muito longos, porque senão ninguém vai ler. Mas eu pensei, só que eu também não posso ir contra aquilo que eu quero passar. Eu quero passar uma emoção, eu quero passar uma história, um bastidor. E aí eu parei para pensar. Se a pessoa estiver interessada na minha história, ela vai ler até o final. Então hoje, é óbvio que eu escrevo pensando no público, mas eu escrevo principalmente pensando em cumprir aquilo que é o objetivo do blog. Passar emoção, passar espontaneidade, passar opiniões, passar as minhas impressões, aquilo que um repórter não pode pôr no ar. Tá ali no blog. E ele é semanal, né? Conteúdo toda semanais. Quinta-feira, Toda isso. quinta-feira, né? Então acesse, faz o jabá aí, Lucas. É isso. É só você acessar lá no r7.com, que é o portal de notícias da Record, Conversa de Repórter. Tá lá, toda quinta-feira. Demais, hein, gente? Eu já li quase todos lá. Me ajuda aí, gente. E um outro projeto que eu queria falar justamente sobre o podcast, né? Verdade. Você também embarcou aí nessa aventura, Somos parceiros assim como eu. agora. Exato. Somos parceiros de jornalismo e de podcast, olha aí, né? Vamos até brindar Vamos, pela sorte, né? Com certeza. Olha aí que legal. É isso aí. E podcasters em início de carreira, né? Isso, exatamente. Estão começando agora, se entendendo aí, né, Lucas? É isso, e pra mim é uma honra tê-lo aqui, né? Justamente para falar sobre a profissão e também, entre outras coisas aí que são importantes. Honra é toda minha. Obrigado a gente vai novamente. trocando figurinha, trocando ideia. Você sabe, porque você tá nesse barco, porque você sabe que isso aqui não é fácil. Isso a gente falou de equipe. Dos bastidores, né? né? Olha quantas pessoas tem aqui. Você tem uma estrutura, você tem uma coisa maravilhosa. Mas está sendo realmente uma oportunidade incrível. É o Tagarelando, que é o podcast que eu apresento com a minha namorada, a Paloma, que também é jornalista na Record. Ela é editora de texto do Balanço Geral, só que do Balanço Geral manhã. E está sendo incrível para mim, porque é um outro público, uma outra experiência. Então, às vezes, eu sento naquele microfone e eu falo, eu vou ser o Lucas, ou eu tenho que jornalista, ser meio jornalista, meio repórter. Então, confesso, às vezes eu acho que ainda dou uma escorregada numa coisa ou noutra ainda, sabe? Quando você fica meio, né? Porque você tem que entender o público. Eu estou nessa fase de entender o público, de entender como é que funciona. Não é porque eu trabalho em televisão, diante das câmeras, que eu vou mandar super bem como podcaster. Não é. Porque é outra pegada. Então está sendo uma experiência muito incrível nesse sentido. É algo diferente. Conversado, né, aqui, solto, Conversado, solto. A gente até faz um roteiro, mas... mas não eu, segue. Não sigo, não. E é uma coisa importantíssima, é um projeto autoral, ou seja, tem a tua marca, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui senta quem você quer que senta. Muitas vezes no jornalismo você faz pautas que você não gostaria de fazer. Eu acabei de falar, não gosto de ir em velório, mas tenho que ir. Mas faz parte da rotina. Mas estou dizendo que o podcast é que senta quem você quer que senta. Assuntos que você acha, que você julga importantes. E para a Paloma, está sendo uma experiência muito interessante também, porque ela não é do vídeo. E agora está no vídeo. Está tendo uma oportunidade de fazer algo que ela não fazia. Ela sempre foi do bastidor. Agora ela está diante das câmeras. Também lutando com dificuldades, com erros, com acertos. Mas aprendendo. O que eu acho, muitas vezes, é que o público, não é todo o público, mas uma parte dele, às vezes sempre alguns, nunca generalizando, esse pessoal que está acompanhando a gente aqui é maravilhoso, mas algumas pessoas, em outras redes inclusive, redes sociais, parece que essas pessoas às vezes elas não têm paciência com o aprendizado do outro. Então é muito provável que você vá receber críticas porque alguém não gostou do que você falou, do que você perguntou, do que você disse, de como você abordou. As pessoas vão fazer um julgamento a seu respeito. Mas elas não sabem a tua história, o quanto é difícil para você estar aqui, né? O quanto você dispensa tempo, recursos financeiros, porque todo projeto em início, você tem que investir. Você investe, você não ganha nada, a não ser a experiência, que é maravilhosa. Com certeza. Mas eu tô falando de uma coisa que a gente tem que pôr também. Então, as pessoas que às vezes fazem um julgamento, elas não entendem isso, elas não sabem isso. Então, também está fazendo parte do meu aprendizado tentar compreender isso. Eu costumo dizer, se é uma crítica construtiva... Perfeito. Bem-vindo, né? Perfeito. Agora, se é uma
crítica de uma pessoa que tá Perfeito. falando nada com nada e só quer encher o saco, Eu entrevistei um... bloqueio. Exatamente. Você sabe que eu entrevistei no podcast esses dias, um humorista, falamos a respeito de haters e tal, e ele falou assim que quando a ofensa é muito grande, é muito forte, ele vai lá e bloqueia. E ele usou uma expressão que não vai sair da minha cabeça. Ele falou assim, bom, se o cara tá lá me xingando, enchendo o meu saco, eu vou bloqueá-lo, porque pelo menos ele não vai ver mais nunca mais. E tá certo, não é? Se eu perco meu tempo para te julgar, para te criticar, para te destruir, então quer dizer que eu não te aprecio. Não tenho por que ver o teu conteúdo. Ele vai lá e bloqueia. Exato. Já resolve logo. Já resolve logo. Eu acho que críticas a gente tem que receber de pessoas que constroem alguma coisa. É muito difícil você receber críticas daqueles users, @2432500212. O cara não tem nem nome nem foto e o cara se esconde acha no atrás de um direito perfil de falso. julgar a tua história, a tua vivência, a tua experiência, o teu trabalho. Eu acho que isso é bem complicado. Mas isso faz parte. Trabalhando na televisão ou trabalhando na internet, a gente vai encarar isso. Ou não precisa nem estar exposto aqui na mídia, na rua, entre amigos. A gente sempre é julgado, criticado, enfim. E na verdade, acho que faz parte do aprendizado saber lidar com isso. Haja terapia, mas é necessário. Com certeza. Algum convidado marcante aí dessa temporada? Olha, do podcast de vocês? Nós tivemos experiências muito incríveis, assim, todos os convidados muito especialíssimos. Nós estreamos com o Dudu Camargo, deu uma grande repercussão. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso, né? Como é que foi aí os bastidores? Porque na época, né, muito se especulou da possível saída do Dudu do Sim. SBT, o que ocorreu algumas semanas depois que o episódio foi ao ar. Sim. Mas como é que foi os bastidores, né, dessa entrevista, O Lucas? Dudu Camargo foi... talvez o nosso podcast tenha sido o último antes dessa demissão dele, né? Ali no podcast mesmo, ali durante o papo, ele deixou nas entrelinhas que o clima na emissora onde ele trabalhava não estava como era antes. Deixou ali escapar algumas coisas, alguns indícios de que poderia não voltar, o que acabou se concretizando. Depois houve toda a repercussão com episódios que teriam acontecido dentro da emissora. E aí o podcast acabou ganhando notoriedade por conta disso também, porque nós somos citados por sites de TV. Sônia Abrão, né? Sônia Abrão Citou vocês que eu vi lá. citou a gente, Foi uma repercussão importante pro projeto, pro programa, porque nós levamos alguém de relevância. Mas, evidentemente que o assunto era polêmico, então tivemos haters, tivemos pessoas que fizeram críticas aos apresentadores, críticas ao entrevistado, críticas ao assunto. Pessoas que não compreenderam muito bem que a história ali, que na verdade o que a gente queria era trocar uma ideia solta. O Dudu é um cara que deu essa liberdade pra gente. É importante que se diga isso, né? O Dudu Camargo em nenhum momento se sentiu ofendido por nenhuma questão que a gente fez ou por nenhuma brincadeira. Não. O Dudu, ele é um cara extremamente gente boa. Ele tava à vontade lá no podcast, né, Lucas? Demonstrou Quem isso assistiu, o tempo viu. todo, demonstrou o tempo todo. Era a primeira vez que eu o via pessoalmente e ele aceitou ir no programa de alguém que ele não conhecia. O Dudu nunca fugiu de polêmica, esse é o perfil dele. Ele topou responder todas as perguntas que a gente fez, brincar como a gente brincou, e nós estávamos ali realmente à vontade. Tivemos críticas, algumas pessoas maldosas, enfim, aí entra toda aquela questão de haters que a gente falou. Mas foi uma entrevista realmente marcante, foi uma entrevista reveladora, a gente chama de entrevista, mas foi um papo, uma conversa, e depois acabou resultando no que ele já previa, e ele acabou, de certa forma, soltando ali algumas coisas. E você, como um ótimo repórter, questionou, né? Que é o nosso papel, né, Lucas? Fiz. Né, de perguntar Fui ali. criticado também. Algumas pessoas, o cara tá querendo tirar a todo custo uma resposta dele. Quando ele deixou escapar que estavam abrindo mão dele no SBT, eu perguntei, quem tá abrindo mão? Eu falei, é o SBT que tá abrindo mão? Quem tá abrindo mão? E ele, quem daquele deu jeito? uma- Imitou o Silvio e tal. Eu queria tirar dele, sim, ele deu ali a entender que estava acontecendo algo, né? E você fez o seu papel de Eu sou perguntar. repórter, Exato. É, A sou gente tem que jornalista. perguntar, né, Lucas? Não tem é jeito. isso. Você pode me Exato. perguntar o que você quiser. É. Se eu vou responder ou não, são outros 500. Mas você tem que cumprir essa função de perguntar, e foi o que a gente fez. Depois, enfim, houve uma grande repercussão até hoje, vira e mexe, a gente acaba sendo citado, o próprio Dudu ainda não saiu, né, dos holofotes, por diversas questões,
Mas tivemos outros convidados muito incríveis. O nosso podcast, porque o seu aqui, a gente tem o perfil do seu é um papo de televisão, de comunicação. Sim. O nosso, a gente quer levar grandes histórias relacionadas a vários outros assuntos, não necessariamente à TV. Então, por exemplo, levamos a Joyce Hasselman, que é jornalista, mas ex-deputado federal, foi líder do governo Bolsonaro, uma pessoa que esteve com o Bolsonaro a todo momento, quando ele foi eleito pela primeira vez. Depois, durante o governo, romperam por desentendimentos ali internos. Ela contou os bastidores de como foi o rompimento, a briga com Jair Bolsonaro, a relação ruim que ela tinha com os filhos. Se explicou, tentou se explicar em relação à denúncia que uma ex-assessora fez de que ela supostamente estaria fazendo a prática da chamada rachadinha, que a assessora dava uma parte do salário para custear despesas pessoais dela. Ela falou sobre isso. Então foi uma entrevista muito marcante também, reveladora, que os recortes estão repercutindo nos canais, nas redes sociais. Algumas que ainda não foram pro ar, mas que vão ser marcantes certamente. Tivemos a Marcela Varasquim, que é uma repórter nossa lá da Record. Nós não falamos sobre jornalismo, mas falamos sobre a luta dela contra o câncer, o que essa menina lutou e tem lutado até hoje. Um grande exemplo de fé, de esperança, não só para pessoas que estão enfrentando o câncer, né, mas pessoas que estão enfrentando outros tipos de doenças, não necessariamente as doenças do corpo físico, mas as doenças da alma, pessoas que, sei lá, estão em depressão, as pessoas que estão cabisbaixas, que não veem motivo para nada. O papo com a Marcela Varasquim foi extremamente revigorante. Então eu acho que o podcast está cumprindo esse papel. Quando a gente colocou esse projeto no papel, a ideia, mais do que visualizações, do que viralizado, que tudo isso, que todo podcaster quer, você quer, eu quero, todo mundo quer, não vamos ser aqui hipócritas, mas mais do que isso, o que a gente queria no início, e a gente vai seguir nessa toada, é que pudéssemos comunicar de um jeito diferente e pudéssemos comunicar levando histórias e experiências que, de alguma forma, possam tocar o coração de alguém. Estão fazendo isso muito bem, viu? Obrigado. Você lá. Eu vou dizer que é suspeito, porque você é um cara extremamente gentil, tá me tratando bem do início ao fim, então você é gentil demais, mas obrigado. Muito sucesso para vocês no podcast lá. Para todos nós, eu quero que o seu canal cresça muito, que você faça sucesso. Essa primeira temporada, já acompanhei alguns episódios, tá incrível, tenho certeza que virão outras, e você vai encontrar dificuldades, como nós estamos encontrando. Você vai querer desistir várias vezes, mas o importante é que não desista. Exato, é importante, né? Porque você continuar. sabe, tudo aquilo que a gente faz exige um trabalho, um esforço, e nós somos muito imediatistas e tal, então tem que lidar com tudo isso. E o resultado vem com o tempo também, né, Lucas? A gente tem que entender isso, mas é exatamente assim. Exato. Uma outra questão que eu queria abordar com você é o futuro da televisão, né? Muitos falam aí do crescimento do streaming, né? Que cada vez mais, né, vem conquistando o público, e aí, querendo ou não, a TV ali vira um segundo plano, né? Enfim, se divide ali com o streaming, né? Como que você enxerga, Lucas, o futuro da televisão daqui a alguns anos? Eu não acredito que a televisão vá acabar, assim como nunca acreditei que o rádio fosse acabar, assim como nunca acreditei que o jornal fosse acabar. É fato que as pessoas estão consumindo menos a TV aberta. Mas eu acho que a TV aberta tende a se reinventar, a colocar na programação alguns elementos que são da internet, alguns elementos que consigam atrair esse público mais distante. Né? Conversávamos antes de começar o episódio que eu tenho a impressão de que a televisão de antigamente era muito mais legal do que a de hoje. Em que sentido? Era mais artesanal. Por que eu falo isso? Eu tenho contato com cinegrafistas, pessoas que trabalharam, por exemplo, com Silvio Santos em programas épicos, Em Nome do Amor, Tentação, Show do Milhão. Enfim, clássicos, né? Clássicos e de outros apresentadores também. Eu tenho cinegrafistas que trabalharam com o Bozo. É mesmo. A vovó Mafalda. E eles me contando essas histórias, eu fico impressionado. O meu cinegrafista, né, trabalha comigo todos os dias, Gilberto Cotobello, maravilhoso, inclusive. Encho muito o saco dele nas redes sociais, um grande parceiro. Trabalhou no SBT por muitos anos, na Record há muito tempo. E ele conta experiências de bastidores assim. A televisão era mais artesanal, me parece que era um pouco mais viva, né? Eu posso me considerar jovem com 31 anos? Com certeza. Posso, né? 31? 31. Um cara de 25. É isso. Mas assim, eu posso me considerar jovem, mas eu acho que aquela televisão artesanal era mais legal, por quê?
Eu acho que muita tecnologia acaba distanciando o olho no olho, né? A pandemia ajudou um pouco nisso, né? Nós começamos a gravar reportagens, entrevistas por Skype, por Teams, e isso ainda não acabou. Permaneceu. Naquela época até se entendia, a gente não podia se aproximar. Hoje, por alguma questão, ainda continua. Mas eu gosto daquele olho no olho, daquele aperto de mão, daquele abraço, eu gosto disso. E a televisão de antigamente me parecia ser mais artesanal. Então, você ouve esses caras que têm anos e anos de televisão, que eu tenho de idade, eles têm de televisão, como era correndo com uma fita de um canto para outro, como era fazer um plano sequência. Cara, eu trabalho com cinegrafistas que estiveram junto com Gil Gomes. Lenda. Meu Deus! Lenda. Gil Gil Gomes. Quem não lembra daquele vozeirão, né? Então, Lendário. se eu ouvir essas histórias, eu falo, caramba, cara, a televisão realmente era muito legal. E se você pôr no YouTube, tem várias reportagens de antigamente. É claro que a televisão antigamente não tinha muito, colocar entre aspas a palavra pudor ou tal do politicamente correto. Você podia muito mais coisas do que hoje. Mas eu acho que a televisão era muito mais autêntica. Você me perguntou sobre o futuro. Não acho que vá acabar a televisão, mas eu acho que ela vai ter que colocar elementos que possam trazer de novo esse público que se distanciou com o tempo e tem que tornar ela mais atrativa. O jornalismo, por exemplo, eu acho que o futuro é jornalismo ao vivo. Um ou outro programa de grandes reportagens, mas jornais factuais, link. Ao vivo, cobertura ao vivo. O que tá acontecendo de momento ali. Eu, né? como telespectador, não falando como repórter, eu, como telespectador, me fixo mais na TV quando tô vendo o selo do ao vivo do que uma reportagem gravada. Com certeza. Eu vejo que tem movimento, que o repórter tá indo lá, cá. Pode ser ali em Brasília, o repórter paradinho, mas quando eu vejo o selo do ao vivo, tenho a impressão de notícia de agora. Então eu paro pra ver. Eu acho que é isso. E a Record tem muito essa característica, né? O ao vivo, eu acho que é a cara da focar ali no Record. ao vivo, Eu, a programação inteira, Não é porque eu né, trabalho Lucas? na Record. Eu acho que sempre foi assim. A Record Sim. tem a cara do ao vivo. Sim, exato. É mais ou menos assim. Tá acontecendo agora, liga na Record que tá passando. Já tem uma equipe lá, com certeza. O helicóptero. A Record tem uma grande estrutura de jornalismo. Precisamos reconhecer isso e isso é muito bom. Grandes Mas essa- nomes, né? E essa agilidade, essa rapidez é a marca do jornalismo da Record. Eu acho que o DNA do jornalismo da Record é o ao vivo. É o ao vivo. E essa notícia mais contada também. Poucos termos muito técnicos, aquela coisa. Esse negócio de traduzir a notícia. O que é um grande desafio. Você vê, né? O jornal, por exemplo, você pode ler 10 vezes se você não entendeu a matéria. A televisão, você está ouvindo ela uma única vez. Depois você pode ver. Mas ali, ao vivo, você não tem como voltar. Então, eu, como repórter, olha que dificuldade, que coisa, que desafio. Eu, como repórter, preciso entender a notícia, traduzir. E fazer você entender. Exato. Um termo que muitos usam, né, que você já deve ter usado bastante também, é latriocínio, por exemplo, né, que é o roubo seguido de morte, né? Então, eu vejo que em algumas matérias, alguns traduzem ali, né, que É nem isso. todos... Eu geralmente uso, que é o nome, mas eu explico, que é o roubo seguido de morte. Exato. Mas algumas palavras a gente tem que parar de usar. Né? E não estou dizendo que eu nunca Deixa usei. mais acessível a Isso. linguagem Eu ali, já né? usei muitas dessas palavras que eu vou dizer para você agora, só que você vai aprendendo com o tempo. Mas, por exemplo, automóvel. Ninguém fala automóvel, é carro, no máximo veículo. Ah, mas vai repetir palavras. Eu acho que pro ao vivo você pode repetir palavras porque é uma conversa. Aqui conversando eu já devo ter repetido 10 mil vezes cada palavra. É uma conversa. As pessoas precisam nos entender. Automóvel, meliante, transeunte, sabe essas coisas? O indivíduo. Eu acho que não, a gente tem que traduzir, eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas. Sempre me disseram assim, Lucas, as pessoas, converse com as pessoas, com o público, como se estivesse conversando com a tua mãe, com um amigo, com um colega. Se faça entendido pelas pessoas, né? Eu tento, tá? Isso não é uma... Não tô dizendo que isso acontece sempre. Um dia você tá mais ou menos inspirado. Mas eu acho que a gente precisa falar fácil com as pessoas, tentar pelo menos. Eu vi o seu episódio com a Márcia Dantas e ela falando sobre essa questão da autenticidade. A Márcia é uma das pessoas mais autênticas que eu conheço. Tive pouco contato com ela na rua, porque nos encontrávamos quando ela era repórter. Sempre foi comigo, pelo menos um amor de pessoa. Me pareceu pelo episódio ser essa pessoa. Incrível. Um Mas beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Mas ela é autêntica. Então, a Márcia, a gente percebe que ela é aquilo mesmo. O público gosta. O público que gosta vai gostar e o público que não gostar vai mandar hate, que é aquela coisa. Tá querendo se mostrar aquela coisa. Todo mundo vai ter uma opinião sobre tudo. Mas essa autenticidade eu acho muito incrível. Essa preocupação em ser você mesmo. Não é fácil.
sair desse casulo aí. Não é fácil. A televisão, ela vem de uma sequência de regras que foram criadas, estabelecidas. E esse fenômeno de uma conversa mais... De um jornalismo mais conversado, essa proposta ela é relativamente nova, né? Poxa, o Globo Esporte, você lembra como era antigamente? Era na bancada, né? Então, é relativamente novo isso. Então, leva tempo. Isso aí entra até na adaptação, né, Lucas? Que a televisão vem passando, né? Total. Pra trazer essa proximidade Total. mais. E Bruno, realmente uma adaptação, porque você tem que tomar cuidado. O fácil, o acessível, não pode ser escrachado. Não pode virar uma patifaria também. Eu acho que tem que ter o meio termo. Pelo menos a maneira como eu penso, como eu trabalho. Meio termo. Tomar cuidado para não virar show e tal. Existem profissionais desse perfil. Aqui não é uma crítica a esses profissionais. Eu, Lucas Carvalho, trabalho de um jeito e acho que em nome do jornalismo nós temos que ter o meio termo. Para não perder a linha. Com certeza. Eu não posso ser mais importante que a notícia. Eu tenho que ser reconhecido por ser o portador ou o porta-voz, melhor dizendo, dessa notícia. Dessa notícia. E não mais do que a notícia, né? É o que eu penso. Lucas, o papo tá muito bom. Você não vai falar que acabou. Estamos quase chegando ao fim da nossa Já deram o sinalzinho já pra conversa. Ô, gente, mais uma hora aí, libera pra nós. Tá tão bom, né? A Poxa, gente eu tô conversa gostando, aqui. pô. Já foi quase uma hora aí, adorando, né? A conversa foi caramba, muito né? boa. Mas antes da gente encerrar, queria fazer umas perguntas bem rápidas aqui pra ouvir sua opinião também. Né? E acho que o público vai curtir bastante. Vamos lá. O que o Lucas, de 15 anos, lá atrás, diria pro Lucas de hoje? O Lucas de 15 anos diria pro de hoje... Isso é difícil, hein? Essa é difícil, hein? Essa é meio reflexiva. Mas o Lucas de 15 anos diria pro de hoje que valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todos os sacrifícios, valeu a pena abrir mão de algumas coisas, abrir mão de uma parte da infância e da adolescência, porque eu não fazia coisas que meus colegas faziam outras coisas. Mas valeu a pena, tem valido a pena. Valeu a pena todo o esforço, né? Eu diria isso. Olha, valeu a pena, viu? Quando você achou que não daria certo, olha onde você chegou. Porque eu devo confessar que eu cheguei mais longe do que eu imaginei que eu poderia chegar. E uma outra pergunta, aceitaria algum projeto no entretenimento? Se fosse a minha cara, sim. Eu gosto de desafios. Eu gosto. Por exemplo, hoje eu sou repórter. O sonho da minha vida na televisão é ser apresentador. Mas hoje eu me vejo como apresentador de jornal. A Record sabe disso, já falei abertamente pra Record. Deixou claro. Já falei pra Record, pros meus chefes, pra todo mundo. Eu quero ser apresentador, já gravei pilotos. Já fui testado. Ainda não chegou a minha vez. Mas vai chegar. Se Deus quiser. Deus te ouça. Quero ser apresentador. Hoje me vejo sendo de jornal. Mas eu sou movido a desafios. Então, eu não descarto, não. Mas precisaria ter a minha cara, eu acho. Sim, né? Com certeza. Alguma editoria em específica que você gosta, assim? Você cobre muito factual e o policial, né? Tirando essas duas, alguma outra que te... você me falou também, né? Política. Eu gosto muito né? de política, é isso. A lei de política. Cara, hoje eu faço um jornalismo policial porque é o que eu... Né, a proposta do programa em que eu trabalho hoje e tal, mas eu nunca nem imaginei fazendo. Olha que coisa incrível, eu fui adquirindo essa experiência. Eu gosto de política, então eu acho que uma experiência como jornalista político, repórter político, como analista, eu acho que seria incrível, porque eu gosto de falar sobre o assunto, de debater ideias. Mas eu gosto também de assuntos assim do dia a dia das pessoas, o preço do combustível, o preço da carne, sabe essas coisas, meio economia, meio para dona de casa, aquela coisa. Envolve diretamente o nosso bolso, Uma vez né? fiz uma matéria, tem bastante tempo isso já, a matéria era o que é inflação? Parece besta, mas tem muita gente que não sabe o que é inflação. O que é inflação? Perguntar para qualquer pessoa assim, meio na rua assim, pega de pronto. O que é inflação? A pessoa pode até responder, mas ela vai pensar. Então, esse tipo de coisa, sabe essa coisa que informa realmente, que agrega? Eu gosto disso. Muito bacana. Bom, aqui tá muito bom, né, Lucas? A gente quer... Ô, gente, mais uma horinha aí, pô. Nunca pedi nada. Essa daqui é boa também. Quais são as características, competências e habilidades que você considera como essenciais em um bom jornalista? Eu acho que ele precisa gostar de ouvir as pessoas, ouvir histórias. Ele precisa ter alguma sensibilidade para conseguir passar essa história, contar essa história. Eu não acho que um bom jornalista é aquele que sempre gostou de ler ou escrever, não.
Eu acho que é aquele que gosta de ouvir histórias, de contar histórias, que tem um mínimo da sensibilidade ali para poder transformar aquilo numa notícia, numa reportagem, tornar aquilo atrativo. E que ele seja comunicativo, mas nesse sentido, de conseguir passar a mensagem. Porque toda reportagem, seja ela de qual assunto for, tem uma mensagem que precisa chegar nas pessoas. Maravilha. E por último, Lucas, algum personagem marcante que você lembra com muito carinho? Claro que você conhece vários diariamente, né? Mas tem algum em especial que você lembra com muito carinho? Nossa, tem vários. Eu tenho... eu acho que eu não vou conseguir citar aqui especificamente um ou outro, mas eu vou me lembrando de algumas coisas. Assim, eu tenho personagens que lá no início da minha carreira eu entrevistei, pessoas que estavam, por exemplo, no início de um negócio, sabe assim? Tem uma pessoa, a Vanessa, lá de Araçatuba, ela fazia ovo de Páscoa na cozinha da casa dela para vender. A gente um dia foi fazer uma reportagem sobre isso, venda de chocolates, alternativas aos ovos de chocolate caríssimos dos mercados. A gente mostrou ela pela primeira vez na televisão. Depois disso, a repercussão foi tão grande, ela conseguiu construir ali uma estrutura para ela, um lugar específico para ela fazer aquilo. E às vezes ela fala para mim assim, você foi o primeiro repórter que contou uma história e depois de ter aparecido uma matéria sua, hoje eu consegui, estou aceitando encomendas e meu negócio está indo bem, está fluindo e tal. Eu não fiz absolutamente nada a não ser contar a história dela. Mas olha como foi interessante, eu fui um instrumento para aquilo e eu me sinto extremamente feliz. E outros casos que a gente acaba cobrindo, casos às vezes que são negativos, tristes, mas que você vai pegando proximidade com a família, a amizade. Tem até um caso recente, mas a gente está com um tempo curto, mas eu vou... Não, pode contar. Eu vou ser rápido aqui. Eu acabei pegando amizade com a família. Nós fizemos uma reportagem contando a história do Rodrigo, um motorista aplicativo que foi preso injustamente. Ele estava transportando um passageiro que estava com drogas, ele não sabia. Parou numa blitz policial, a polícia foi fazer ali, revistou, viu que tinha drogas no carro, levou tanto o cara que estava com a droga e o motorista como se ele fosse culpado. E o cara falando, não, a droga é minha, o cara confessou. E a polícia o levou. Ele ficou mais de 50 dias preso injustamente. E aí, como é que eu sei que ele foi preso injustamente? Eu fui conversar com a família, tinham elementos, tinha a confissão do cara falando. O coitado do rapaz ligou para a Uber para falar que a corrida estava demorando, estava estranha. Enfim, tinha uma série de elementos que apontavam ali para a inocência dele. Colocamos um advogado na história, o Dr. Fábio Costa, um abraço para ele, maravilhoso, um grande profissional, um dos maiores criminalistas desse país. O doutor acreditou na história, conseguiu tirar ele da cadeia, conseguiu provar que ele era inocente. Ficou mais de 50 dias preso, dividindo cela com um monte de gente. Injustamente. Criminosos injustamente. Fizemos essa reportagem, conseguimos ajudar a tirar esse rapaz da cadeia. E depois o Dr. Fábio e eu fomos à casa dele, na periferia de São Paulo, para conversar com a família. Eu não fui de repórter, fui de Lucas, porque eu me aproximei da família e da história. Tomamos um cafezinho, comemos um bolo de coco que ele comprou na padaria. Dá vontade de chorar falando isso. Porque realmente você pega amizade, você olha nos olhos da pessoa e vê que ela tá grata pelo teu trabalho. E para mim, quando o meu trabalho serve de instrumento para ajudar alguém, Não tem preço, né? eu já atingi o objetivo. Então, ficaria aqui contando vários outros, mas vou lembrando assim, existem realmente pessoas, você percebe, pessoas anônimas. Sim. E que você cria, querendo ou não, um laço ali, né, Pessoas Lucas? anônimas. O que eu sempre digo, a importância não tá se a pessoa tem fama ou não. Tá vendo que eu contei histórias de pessoas que são anônimas, mas que você me pergunta e eu lembro delas. Maravilha, Lucas. Tem uma proposta para você voltar aqui depois, Claro. Poxa. futuramente, né, pra gente continuar a nossa conversa, que eu adorei. Obrigado por essa simpatia toda, Imagina. né, por você ser tão acessível, né, a gente conseguir conversar, a gente se conheceu ali através das redes, né, mas Foi. a gente já trocou informação já, foi bem bacana, e agradeço demais por você abrilhantar ainda mais, não só esse episódio, como uma temporada inteira, com sua história, com sua bagagem. Saiba que você, não só para mim, mas tenho certeza que para vários profissionais da área que estão assistindo, é uma grande referência, né, em tudo que você faz, com muito profissionalismo, dedicação e principalmente amor. Isso. A gente que segue nessa área sabe aí como a gente gosta do que faz, né? Então, você tem que agradecer e queria a sua mensagem final também. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, viu, Bruno? Eu adoro participar de podcasts e do seu, então, especialmente, porque está começando também. Estou acompanhando, estou assistindo, estou vendo a garra, a determinação. Isso eu acho que é muito importante, a gente se ajudar, a gente se complementar. Então, para mim, estar aqui conversando com o seu público, estar aqui diante das pessoas que te assistem, te admiram, é uma grande satisfação. Topo o convite,
Quero estar aqui de novo, sim. E sucesso para você. Espero muito que o Cash Show 360 seja um grande sucesso. Mais uma alternativa na internet de papo, de conversa, de comunicação. Eu acho que a gente precisa de bons produtos. Eu tenho certeza que você está no caminho certo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Lucas. Foi ótimo, né? Passou que a gente nem percebeu. Eu continuo pedindo aqui uma horinha a mais, mas os caras não abrem mão mesmo, né? E olha que eu vou te cobrar pra você vir de novo, hein? Eu venho. E aguarde aí a mensagem. Se você não me chamar, eu me convido. Então agradeço a você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário também, compartilhar também, seguir a gente nas redes sociais, @cashshow360. O seu @, Lucas? Pode tagarelando. Opa! Vai lá, ajuda nós também. Exato. E o seu pessoal do Instagram? Lucas.Carvalho TV. Exato, tá aparecendo aqui embaixo, hein? Só acessar aí. Pessoal, semana que vem tô de volta. Já coloquem a gente aí na agenda de vocês, hein? Toda semana, por volta de umas 19 horas, estão no ar aí, fazendo muita bagunça aí em termos de conversa, né? E É uma assim a gente bagunça vai. organizada. Exato, exatamente. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigadão, tchau, tamo tchau. junto. Isso aí. Maravilha.